Pai Santo que estás no céu, santificado seja o teu nome por toda a eternidade. Fico grato, Senhor, de mais um sábado, mais um dia o Senhor permitir que, além de assistir o amanhecer, me dê essa tão grande honra de estar aqui para fazer a tua obra, anunciando a tua palavra, a tua salvação em teu santo e amado Filho, Senhor Jesus. Te peço a capacitação para a transmissão da tua mensagem e a sensibilização das almas que vão estar ouvindo a tua palavra, Senhor. E os inimigos de Deus batam em retirada, em nome de Jesus. Amém. E um bom dia a todos. E assim Deus continua que Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro, esteja aqui exatamente às 5 horas e 30 minutos de sábado, 6 de dezembro de 2025, no Terminal Náutico em Salvador, Bahia, para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. A mensagem de hoje está situada em alguns livros, a começar pelo texto áureo, que é 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, cujo título é A Ressurreição. Esse texto, pessoal, vai do capítulo 1 ao 58, mas eu vou abreviar pegando no 45, mas você pode depois ler todo esse capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, cujo título é Ressurreição. São 58 versículos, mas eu vou pegar do 45 para abreviar. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, feito em alma vivente; o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, o terreno; o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, queridos e amados ouvintes, eu quero ressalvar para vocês aqui, muitas pessoas comentam: como é que nós vamos ver Jesus com esse nosso corpo, esse corpo pecador? Primeiro, quando você aceita Jesus, você passa a viver uma vida na presença dele como ele é, buscando
ser como ele é. Conforme está escrito lá em 1 João, ou é 1 Pedro, quem também está nele deve andar como ele andou. Então você já passa a obter aqui na terra ainda a busca do corpo celestial. Conforme está aqui, ó. No versículo no versículo 46, 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Se você permanece no pecado, você ainda permanece Adão. Mas no ato que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a viver uma vida celestial em busca de fugir do pecado. Então você está buscando santidade. Se você busca santidade, você passa a ser um homem dos céus, celestial, né? Depois vem aqui a transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, no versículo 52. No versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bom, esses mortos que ele se refere, não são todos os mortos. São os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo já estão na transformação. Então, quando os que morreram em Cristo ressuscitar, vai subir conosco, que estamos vivos, e no ato do arrebatamento seremos transformados. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. e 16. Pegar pelo 15 para abreviar. Fala acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os mortos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olha a ressurreição, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, queridos e amados ouvintes, Jesus ainda vem duas vezes. Essa vinda que está narrando aqui é a primeira vinda. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Duas vindas de Cristo que precede duas ressurreições, o arrebatamento e a segunda morte. E a segunda morte. Aqui no finalzinho de 1 Coríntios está escrito, ó. No finalzinho. Ora, versículo 56. Cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei.
E a força do pecado, a lei. Bom, onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Você sabe qual é o final da morte? E o final do inferno está aqui no livro de Apocalipse. Isso aí são os inimigos de Deus que ficam mandando, né? Ele não pode chegar ali, sentar e esperar. Tem que interferir aqui na pregação para poder. E depois vão usar olha lá, o cara pedindo, não deu nada a ele. Isso é perversidade. Ele sabe que eu vou dar, só sentar ali e esperar. Mas mandam para poder interferir na pregação, mas Deus está vendo tudo. Deus abençoe a cada um de vocês, tenha misericórdia e que vocês se convertam para não sofrer o que eu vou narrar aqui agora. Tão certo assim, ó. Olha aqui o final da morte, do inferno. E de todos vocês que ainda não estão inscritos no livro da vida, atenção, vamos acordar enquanto há tempo, filhos. Vamos acordar. Eu nunca vou ter raiva de vocês, porque não cabe a quem está buscando Jesus. Eu quero que vocês sejam salvos. Ainda que eu morra na miséria como eu estou tranquilo, porque no céu eu estou rico. Graças a Deus. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículo a partir do 11. Mas eu vou ler logo para abreviar aqui, ó. Vou ler logo aqui. Qual é o final da morte, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, queridos e amados ouvintes, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você ou partir agora na primeira vinda, no arrebatamento, se você estiver vivo, ou você fazer parte da primeira ressurreição, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ainda está em tempo. Então somente basta que você faça o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos, vos dando um excelente sábado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação.